Eu tenho mais de 16 mil fotos da minha vida e da vida da igreja. O que acontece? Eu vejo que quando eu coloco algo político, poucas pessoas curtem. A maioria das pessoas que curtem não são meus irmãos daqui. Porque eu não sei se você está entendendo que Deus nos chamou para coisas espirituais, sim. Só que essa parte política do nosso Brasil tem demônios que estão engajados lá para a destruição das nossas leis, e nós temos que se levantar como um povo que tem fé e não desiste, acredita no algo. E eu vejo assim, 3 curtidas, e às vezes nem o pessoal da igreja. Eu fico assim, Senhor, eu estou doido, o pessoal que não abraçou essa causa. Quando a gente posta um prato de comida que a gente está comendo gostoso, tem mais de 30 curtidas em postagem, compartilhação. Mas quando a gente posta algo como saiu essa semana dos mensaleiros que foram exauridos deles a culpa de quadrilha, e agora todo mundo está livre. Está livre. Está livre. Aí ninguém curte. Quando a gente posta uma foto na praia, o pessoal comenta, fala. Quando a gente posta que o síndrome de Down tem um cromossomo a mais, e esse cromossomo é um aborto, tem bem menos. E eu fico pensando se nós estamos voltando mais às coisas espirituais e deixando para trás a nossa estrutura. Quando eu olho, nós temos que pensar assim, irmãos. Porque quando eu olho a aposentadoria dos nossos velhinhos, o negócio não está bom não. Quando o Paulo chega aqui do serviço e fala para mim, pastor, hoje o transporte foi. Ele sabe quanto para cada brasileiro paga de imposto? Sabe quanto você e eu paga de imposto em um ano? Mais de 6 mil reais. Só no Brasil. E nós temos tudo isso e somos acomodados. Se eu pedisse para o Clodoaldo falar para mim o que é o transporte público e definir numa palavra, eu creio que se ele tivesse visto o programa que eu vi ontem quando eu cheguei em casa, que fala sobre obcecados por limpeza, um jovem que tem um banheiro lá que ele entrou e há 4 anos não limpa, eu iria falar que essa é a situação do transporte público no Brasil. Um banheiro que há 4 anos não se limpa, privada, chão ou qualquer outra parte. Uma Bolsa Família não vai ser o diferencial de uma nação. A profissionalização dos nossos jovens e crianças, sim. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando nessa noite aqui, porque eu nunca falo disso. Mas eu queria que vocês entendessem onde eu quero chegar. Tem um ditado aí que fala assim, quando alguém quer comida, não dá o peixe. Ensina essa pessoa a pescar que ela nunca mais vai ter fome. Nós somos o país da facilidade. País da facilidade, da comodidade. Eu vejo que quando eu vou comprar o pão aqui na padaria para a escola bíblica, camarada tem a pachorra, a padaria aqui o pão é bom. Só que a fila vira um quarteirão e sai para fora. E o camarada chega com a mulher e o filho, põe o filho no colo, e para cortar a fila de todo mundo, aquele grandalhão, fortão, põe o filho no colo e fala, estou com o filho no colo, você
comodidade. Quantas vezes fui no mercado com a Juliana, falando, não, eu tenho vergonha disso. Isso não é certo. Pôr o filho no colo para, sabe, deixa o filho com a mulher sentadinho lá, vai lá, seja homem. E a gente olha tudo isso e às vezes quer ser igual. Ah, vou também dar o meu jeitinho, um país com jeitinho brasileiro. Cuidar dos filhos. A responsabilidade de cuidar do filho é minha. Um dia uma mãe trouxe uma criança para mim e disse assim, pastor, você ora para ele, porque eu preciso que ele estude mais. Que as notas dele estão tudo ruim. E minha filha Emanuele está aqui na mesa de som. Eu quero falar para os irmãos, a Emanuele estuda. A responsabilidade da Emanuele é minha, eu oro por ela. Só que se eu for deixar a Emanuele fazer o que ela quer, ela chega todo dia às 5h30 da escola e ela vai tomar o Todd dela. E logo depois ela quer ligar a televisão. Ela quer ir para minha sogra. Ela quer brincar com a minha sobrinha. Só que eu falo não. A mãe dela fala não. É hora de estudar. 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 Ah, pai, A, B, C, pode falar D. É hora de estudar. Não tem comodidade. E essas coisas entram na nossa vida, na vida da nossa nação, e está tudo muito bem. O lema roubar é mais fácil que trabalhar. O camarada não rouba porque ele é corajoso. O camarada rouba porque ele é vagabundo e não gosta de trabalhar. E não gosta de trabalhar. Por quê? Você fala isso, pastor? Porque, irmão, levantar de manhã, 5 horas da manhã, levar marmita, pegar o trem lotado, para ganhar R$1.500 por mês, é para pessoa determinada. Entre roubar o seu patrão, dar um jeitinho e se sair bem, e trabalhar, você preferiu a parte mais pesada, a parte mais honesta, mas a parte de pessoas que têm caráter. Nós vemos o Japão como um país de primeiro mundo, mas se a bomba atômica não tiver aquela bomba que destruiu todo o Japão, não tivesse sido jogada, o Japão não seria primeiro mundo. Aquela bomba destruiu todo o pensamento comunista do Japão. E uma nova nação nasceu. Às vezes as pessoas matam a outra, quando olhamos os jornais, não é porque ela é corajosa. Muito pelo contrário, mata-se por medo. Tem pessoa que mata por medo de não conseguir resolver uma situação. Nunca antes foi tão postado na mídia casamentos arruinados e homens matando mulheres. Por quê? Não é porque o camarada é corajoso, é porque ele é um covarde. Ele não sabe resolver a situação. A pessoa aqui que pensam e já pensaram em suicídio, porque não tem coragem de resolver os seus problemas. Não tem coragem de resolver as situações. Eu gostaria de falar sobre o tema. Não desista. Simplesmente isso. Não desista. Primeira coisa que eu gostaria de falar: nem sempre o vencedor
lugar. A mulher do fluxo de sangue teve uma coragem fenomenal, mas agrupada a ela existiam muitas outras pessoas que já foram curadas e estavam próximas de Jesus. Esse texto, ela diz e pensa: se eu chegar até Jesus, tocar nas suas vestes, a minha vida vai mudar, a minha doença vai sair, os 12 anos no qual eu estou em dificuldade vai ser sanado. Aleluia, Deus. Primeira coisa, nem sempre quem chega primeiro é o vencedor. Maratona de São Paulo, 30 de dezembro. As câmeras estão focadas na São Silvestre. Corredores do Brasil e do mundo inteiro estão nessa corrida para correr e chegar ao alvo. O prêmio, durante anos ganhado pelos quenianos. De vez em quando surge um brasileiro. Mas lá nessa corrida tem repórteres, a fim de dar reportagem para que o povo venha sanar as suas curiosidades. Li um artigo que havia nessa corrida um homem, o qual corria rumo ao alvo, à chegada. E o repórter olha para ele e ele vem todo cambaleando, todo torto, mão torta, pescoço torto, a corrida torta e os passos. E lá vem esse homem correndo. O repórter olha para ele e vê um furo de reportagem. Vê ele correndo meio devagar, mas correndo, e diz assim: vamos ter um furo de reportagem. Chega ao lado desse homem e começa a entrevistá-lo. Nome. E ele fala a respiração difícil, os movimentos travados. Mas esse homem, ele consegue ainda se comunicar mesmo correndo devagar. No fim daquela reportagem, o repórter olha para ele e meio sarcástico ri dele e diz assim: por que você corre? Se você sabe que sempre vai perder, com a sua deficiência, mas com a sua mente livre. Ele dá uma das respostas que nós temos que pegar lá para nós e envolver na nossa vida. Ele diz para aquele repórter: perdedor é quem tem as duas mãos, os dois pés e o corpo todo bom e não corre. E não corre. E não corre. Queridos, objetivos da nossa vida. Talvez o sonho que a Patrícia tenha dito aqui seja um sonho de alguns, o qual o poder político, muitas vezes o sistema, a sociedade, as escolhas que você fez, não tenham caminhado para isso. Quantas mulheres aqui que na sua adolescência sonharam com o marido ideal, sonharam com a família ideal, sonharam com a casa ideal? Quantas famílias que estão aqui tiveram um grande sonho de educação para a sua família, faculdade, doutores? Quantas pessoas sonharam com um emprego? E talvez você se encontre hoje aqui, nada daquilo que você sonhou. Mas eu quero, pela fé e na imposição que a palavra de Deus me dá, dizer que se você não desistir,
Senhor. Aleluia. Vencedor nem sempre é aquele que chega em primeiro lugar, mas é aquele que não desiste de correr. Aleluia, O texto Deus. de Apocalipse diz: ao que vencer, Aleluia. dar-lhe a coroa da vida,